Olá, alunos! Meu nome é Maria Eduarda e eu sou monitora do projeto de redação. Hoje eu vou explicar para vocês como usar a crase corretamente na redação do Enem. Primeiro, é preciso ter em mente que a crase é a fusão de duas vogais idênticas. A preposição a com o artigo feminino a ou o a inicial dos pronomes aquele, aquela e aquilo. Logo, ela não é um acento, e só a sua representação é como um acento agudo ao contrário. Vamos comentar um pouco sobre as regras. A crase só deve ser usada antes de palavras femininas precedidas do artigo a ou as e subordinadas a termos que exigem a preposição a, como por exemplo a frase fomos à praia, que temos a preposição a depois de fomos, já que quem vai a algum lugar, e o artigo a da praia. Compareci às reuniões. Nesse caso, quem comparece, comparece a algum lugar, ou seja, exige a preposição a e o artigo as antes de reuniões. Como falei anteriormente, a crase também pode ser usada nos casos de junção da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, vou àquele cinema. Unimos a preposição a exigida pelo verbo com a palavra aquele. Ou, não irás àquela festa. Juntamos a preposição a do verbo novamente com a palavra aquela. Outra utilização é quando nós escrevemos expressões que indiquem hora, como, por exemplo, às 3 horas começaremos a estudar, por exemplo. A partida terá início às 17 horas. Além disso, nós utilizamos antes de expressões que indiquem a ideia de tempo, lugar e modo, como às vezes chegamos mais cedo ou ele terminou a prova às pressas. É importante destacar, entretanto, alguns casos opcionais do uso da crase. O primeiro deles é o uso opcional da crase antes de pronomes possessivos, como por exemplo as frases referiu-se à minha viagem. A frase está correta com ou sem crase. Quando temos um nome próprio feminino comum, também a crase é opcional. A única exceção é quando a frase referencia pessoas famosas. Por exemplo, na frase escrevi a Lúcia, ambos os casos estão corretos porque é um nome próprio comum. Mas na frase por que os ingleses tinham ódio a Joana d'Arc, não há crase, porque a frase faz referência a uma pessoa famosa, uma guerreira francesa. Outro caso opcional é ao utilizar a locução adverbial à distância. Entretanto, a crase é acentuada antes de locuções formadas por substantivos femininos, como em locuções adverbiais, à direita, à esquerda, à noite, à solta, à vontade. Em locuções prepositivas, como em à custa de, à espera de, à força de. Em locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que. Então, quando não há crase? A resposta dessa pergunta é antes de palavras masculinas, porque elas exigem um artigo o, e quando não há fusão de vogais idênticas, como na frase os turistas visitaram a cidade. Percebam que aqui só temos a presença do artigo a de a cidade, sem nenhuma preposição exigida pelo verbo visitaram. Sendo assim, não há necessidade de crase. A frase não digas a ninguém. Dessa vez, tivemos apenas a preposição a, sem nenhum artigo antes de ninguém. Assim, não precisamos inserir a crase. A competência relacionada é a competência 1, que avalia diretamente a gramática portuguesa, portanto, a crase é avaliada nela. Um macete para saber se tem ou não crase, que aplica-se a 90% dos casos, é na hora da escrita você substituir a palavra feminina após o verbo por uma palavra masculina. Se a palavra substituída exigir ao invés de a, provavelmente com a palavra feminina o a será craseado. Mas muita atenção para não colocar crase antes de palavras masculinas. Como, por exemplo, pensando na frase vou à padaria, se estivermos com dúvida em colocar a crase, nós vamos substituir padaria por uma palavra masculina, como mercado, e ficará vou ao mercado. Portanto, nesse caso, quando a palavra após o verbo for padaria, que é feminina, terá crase, ficando assim vou à padaria craseado.
É isso, alunos, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Não se esqueçam que a prática leva à perfeição, então sempre enviem suas redações para a correção. Bons estudos!